Eu aprendi isso depois de 7 meses num relacionamento ruim. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional, e eu criei essa playlist pra gente conversar sobre assuntos diversos que vão além da preparação mental e emocional para Enem vestibulares. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma lição que eu aprendi do jeito difícil. Sim, eu só fui aprender isso que eu vou te contar aqui e que você vai poder aprender em alguns minutos depois de perder 7 meses em um relacionamento tenebroso, em um relacionamento que definitivamente não era pra mim. Eu espero que você tire muito valor desse vídeo. Já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo ou se você quer se preparar mental e emocionalmente para o Enem e vestibulares. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Quando eu tinha 19 anos, eu ainda não tinha namorado com ninguém, eu não tinha tido nenhum relacionamento sério. Isso mexia demais comigo, porque eu me achava um peixe fora d'água. Todas as minhas amigas já tinham namorado, todas as minhas amigas já tinham tido, às vezes, mais de um namorado, mais de um relacionamento, e eu lá. Nada, não tinha tido nenhum namorado. Até minha irmã já tinha namorado com 12 anos, ela arrumou um namoradinho e eu não tinha ninguém. Mas, enfim, eu já tava com aquela ideia de que eu ficaria solteira o resto da minha vida, né? Morrendo de medo e tal. Até que, no dia do meu aniversário, em 2015, 2014, isso, meu aniversário de janeiro, 25 de janeiro de 2014, eu conheci uma pessoa. E aí, parece que, assim, as minhas preces foram atendidas, né? Porque eu vivia falando que eu queria um namorado e eu arrumei esse bendito desse namorado. E, assim, o início desse relacionamento foi muito turbulento, né? Ele não queria nada e eu queria, e eu ficava correndo atrás e ele não queria e tal. Até que eu dei um ultimato falando assim, olha, a gente não vai ficar junto mais se a gente não namorar. E aí a gente começou a namorar. Hoje, olhando pra trás, eu vejo que ele não queria esse relacionamento, mas eu queria, eu insisti tanto que a gente começou a namorar. Enfim, parece que eu tirei aquele peso das costas, né? Pronto, agora tá cumprido isso. Tô namorando e tá tudo certo, tá tudo bem. Só que não estava, só que eu não conseguia enxergar isso na época. Eu fazia de tudo pra ver o lado bom das coisas. Mesmo aquelas coisas que não eram tão boas assim. Então, por exemplo, nós brigávamos muito. Vamos começar pelas coisas, assim, bem óbvias desse relacionamento. A gente brigava muito. A gente não dava certo em várias coisas. E a gente sempre discutia. Qualquer coisinha era motivo de briga. Assim, por menor que fosse, sabe? A gente virava uma discussão, às vezes de dias. A gente dormia brigado um com o outro inúmeras vezes. Inclusive, uma outra coisa que eu não notava na época é que eu sempre ia dormir chorando. A gente sempre brigava. Por exemplo, ele não gostava da irmã dele. Aí um dia eu fui lá na casa da mãe dele e tal, conheci a irmã dele lá, achei ela super gente boa e tudo, e ela pediu mandou um convite lá de amizade no Facebook, tá? E aí eu aceitei. Nossa, mas ele fez o maior escândalo, que ele achou aquilo um absurdo, porque ele não gostava da irmã dele, porque ele não dava certo, porque ela era uma má influência, blá, 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 aquela coisa, sabe? E aí a gente discutiu e eu fui dormir chorando. Enfim, a gente vivia brigando. Então era um relacionamento muito conturbado. E essas coisas, né, beleza, eu pensava assim, início de relacionamento é assim, a gente tá se adaptando, tá se ajustando e tudo mais. Só que depois começaram a acontecer outras coisas que não condiziam muito com os meus valores, com coisas que eu considero importantes. Por exemplo, honestidade. Eu considero, pra mim, a honestidade é um valor muito grande, tá ali no top 5 de valores pra mim, sabe? Eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou uma pessoa muito correta com as coisas. E ele não era bem assim. Tanto que um dia, na faculdade, ele pilotava moto, andava de moto e tal, e ele esbarrou a moto em um carro. E ele simplesmente, rachou fora. E ele me contou isso no dia seguinte, e eu achei aquilo um absurdo muito, muito errado. E eu comentei isso com os meus pais também detestaram isso, porque a honestidade é um valor muito grande pra gente. Mas eu meio que passei pano, sabe? Não, é assim mesmo e tal, às vezes nem estragou e tudo. Então eu ficava me deixando de lado, deixando os meus valores de lado.
E esse relacionamento foi passando, à medida que os meses foram passando. Eu sei que com 6 meses de relacionamento, a gente terminou. Porque era muita briga, muito desgaste. E aí, eu lembro que a gente ficou separado uma semana e depois ele começou a correr muito atrás e tudo. A gente voltou a conversar e reatamos este relacionamento. E aí, um dia, indo pra faculdade, minha mãe tava indo me levar e ela tava conversando comigo. Eu falei com ela, eu voltei com o fulano. E ela virou pra mim e falou assim, Cláudia, olha, toma muito cuidado, tá? Enxergue as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem. Na hora que ela falou isso, aquilo ali me impactou, mas eu decidi deixar um pouco de lado, sabe? Sabe quando você ouve uma coisa, ela te deixa reflexiva, mas você ainda quer evitar esse pensamento? Eu fiz exatamente isso. E fui pensar em outra coisa, fui continuar. Só que aquilo ali ficou na minha cabeça. Enxergue as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem. E eu comecei a prestar atenção nesse meu relacionamento. Eu tinha acabado de voltar, né? A gente tinha dado esse tempo, tinha terminado e tudo, e a gente voltou. E eu comecei a prestar atenção. Como que eu enxergava as coisas como elas gostariam que fossem. Como que eu enxergava esse relacionamento, como que as coisas que eu dizia pra mim mesma sobre esse relacionamento era como se fosse um relacionamento muito bom, sabe? Só que a verdade não era essa. Quando eu tirava essa venda dos olhos e enxergava as coisas como elas realmente eram, esse relacionamento era terrível. Não era o relacionamento pra mim. Sabe, ele pode ser uma pessoa ótima, uma pessoa muito boa e tudo, mas não era a pessoa pra mim. Não era o relacionamento pra mim. E à medida que eu fui enxergando isso e fui trazendo essa visão mais das coisas como elas são e não como eu gostaria que fossem, ficou cada vez mais claro pra mim que eu não podia estar naquele relacionamento, que aquilo ali não era pra mim. Por mais que eu quisesse namorar, eu não queria namorar a qualquer custo. E esse foi um erro que eu cometi na hora de definir meu objetivo, mas isso é conversa para outro vídeo. Eu simplesmente falava o tempo inteiro que eu queria namorar, mas eu não sabia exatamente com quem eu queria namorar. Não defini com clareza com quem que eu queria namorar. E isso a gente precisa ter muita clareza, viu? A gente precisa definir bem os nossos objetivos até no relacionamento, não é só para passar no vestibular, não. É para relacionamento também. E, enfim, como eu disse, a gente poderia conversar muito tempo aí sobre esse outro ponto. Não vou entrar nisso agora, porque aqui o principal é essa lição. Sabe, enxerga as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem. Muitas vezes a gente tá num relacionamento, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, que a gente fica enxergando as coisas do jeito que a gente idealizou na nossa cabeça. Mas, na realidade, elas não são assim. Será que você não tá passando por isso hoje? Será que isso já não aconteceu com você? Se você já viveu algo assim, ou se você tá vivendo algo assim, me conta aqui nos comentários, para eu saber que não sou só eu que passei por isso. Mas ter clareza disso, entender que eu tava vivendo aquele relacionamento com base naquilo que eu idealizava, naquilo que eu gostaria que ele fosse, fez, e não como ele era, né? Fez com que eu saísse desse relacionamento, fez com que eu enxergasse as coisas com mais clareza. E aí eu parei de perder tempo. Imagina se eu não tivesse recebido esse conselho, se eu não tivesse prestado atenção nisso e enxergado as coisas como elas eram, talvez eu estaria nesse relacionamento conturbado até hoje, ou talvez isso teria se estendido por anos. Porque depois que a gente terminou definitivamente, ele continuou correndo atrás, ele até e-mail me mandou, porque eu bloqueei ele em tudo. Ele me mandou e-mail e tal, e aquela coisa toda. Mas assim, a gente cortou total, assim, nunca mais ouvi falar e tudo. Realmente foi uma pessoa que desapareceu da minha vida. Mas assim, poderia estar junto, poderia estar vivendo uma vida conturbada, poderia estar com uma pessoa que não tem os mesmos valores que eu, que não preza pelas mesmas coisas que eu, que não tinha compatibilidade comigo. Tudo isso por quê? Porque eu tava lá idealizando uma outra coisa. Então assim, eu aprendi isso do jeito difícil, porque foram 7 meses de muito sofrimento, de muito abalo emocional. Eu ia dormir chorando praticamente todos os dias. Eu ficava chateada, eu sempre chegava na faculdade, triste, eu ficava discutindo com ele no WhatsApp, aquela coisa, e textão, isso e aquilo. Então, assim,
foi uma época muito difícil. Ah, foram só 7 meses, ainda bem. Eu acho que foi muito tempo, né? 7 meses é bastante coisa. Mas poderia ter sido muito mais se eu não tivesse recebido esse conselho da minha mãe, se eu não tivesse levado isso para esse relacionamento e enxergado as coisas como elas são. Então, o conselho que eu deixo aí pra você, a lição que eu compartilho com você aqui hoje é essa: enxergue as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem. Se esse vídeo gerou valor pra você, deixa aqui a sua curtida e se inscreva no canal. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo